passarmos e vivermos? Será que alguma coisa no passado que nós fizemos, que talvez até hoje continua te perturbando a sua mente? Será que você não reconciliou-se com a pessoa? Será que você não reconciliou-se com Deus? E hoje é o momento de você reconciliar com Deus, de você reconciliar com o Pai. E essa história é uma história magnífica, uma história linda, em que a Bíblia narra, em que a Bíblia conta, né, sobre essa história. E nesse momento convido você a abrir a palavra de Deus. Vamos lá na palavra de Deus. Convido você lá no livro de João, nos Evangelhos, João capítulo 4, no versículo 1 a 26. Veja que história magnífica. Veja que linda história Jesus, a Bíblia narra, em que Jesus teve esse episódio, né, juntamente com esta mulher, e que você possa compreender através da mesma, da palavra de Deus. Em João capítulo 4, versículo 1 a 6. 4, a mulher samaritana. Essa história que a Bíblia narra, a Bíblia relata, uma história linda em uma mulher que era samaritana, recusada, rejeitada por muitos ali naquele momento, porque naquele período, algum devia ter um contato ali direto com uma mulher, mas naquele momento houve ali um contato de Jesus ali, um judeu com uma samaritana, e Jesus aqui ele narra através do livro de João, nessa história magnífica, como você acompanha comigo na palavra de Deus, em João capítulo 4, versículo 1 a 26. Veja o que a Bíblia diz sobre essa história extraordinária. Diz o seguinte, versículo 1: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais os discípulos de João, e se batizavam, que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Versículo 3: e deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário fazer pela região de Samaria. E assim Jesus chegou em uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, tinha dado o seu filho José, e ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia, em que Jesus naquele momento estava ali. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco dessa água. Depois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu pede água a mim, que eu sou uma mulher samaritana? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. E a mulher respondeu: Senhor, não tenho balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e assim como seus filhos e seu gado? Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar como água viva, eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, quero desta água, porque eu não mais tenho sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse Jesus: vá, chama o seu marido e volte aqui. E o que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. E o que você disse é verdade. E a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta, que os nossos pais adoravam neste monte, mas você diz que era de Jerusalém e o lagar onde dava a adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite que digo, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão.
vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Então disse Jesus: eu sou o Messias que eu estou falando com você. Vimos aqui a história que uma mulher, que naquele momento ali estava a apanhar água naquele poço, e a razão dela ir, quando Jesus se encontrou naquele momento com ela ali, era o meio-dia. E meio-dia, de manhã, e de manhã a maioria das pessoas iam pegar água naquele período, pela manhã o sol está frio, não está quente, é um momento ali que todas as pessoas iam pegar água. Mas inusitado que aquela mulher foi pegar água meio-dia, onde todas as pessoas estão nas suas casas, se alimentando, tendo sua refeição, seu almoço. E naquele momento aquela mulher então vai para o poço, pega água no meio-dia, onde que no momento não se encontram pessoas nesse período, nesse horário. Por quê? Porque as pessoas não tinham o costume de pegar água no meio-dia. Mas por que ela foi no meio-dia? Porque as pessoas não tinham esse costume de pegar água no meio-dia. Então não tinha julgamento das pessoas. Ali a mulher que casou com 5, e esse agora que está casado não é dela. Mas naquele momento Jesus sabia que ele ia ter um encontro com aquela mulher. E ele teve aqui esse encontro com essa pessoa, com essa mulher. Você já parou para pensar nas feridas que a vida deixou ao longo da história? Talvez as feridas que teve com aquela mulher ali, ao longo da vida dela, e ninguém sabia, a não ser Jesus, que sabia do mais profundo do coração daquela mulher. E as pessoas poderiam julgar a forma de como ela estava vivendo, conduzindo, a forma de pecado era uma forma de pecado, mas Jesus ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração. E naquele momento ali, os discípulos então vão para a cidade para comprar mantimento. E Jesus tem um momento a sós com aquela mulher e começa agora a falar com ela. Jesus pede água àquela mulher, e ela diz: Senhor, como tu podes, tu sendo judeu, e eu sendo samaritano, tu pede água a mim? Eu sou samaritano. Então, Jesus responde: se tu soubesse quem tu pede água, você que pediria água. E no finalzinho vimos que Jesus diz: eu sou. O mesmo sou lá como Moisés recebeu uma grande missão para agora libertar o povo de Israel lá do cativeiro, lá no Egito, da escravidão. É o mesmo eu sou que diz para Moisés: eu sou. E Jesus aqui diz: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. E naquele momento aquela mulher, Jesus ali, para aquela mulher diz: veja que tu és um profeta, veja que tu és diferente, veja que tu sabes da minha vida. Mas na verdade Jesus não era simplesmente só um profeta, ele era o próprio Messias, ele era o próprio Deus aqui encarnado em pessoa aqui nessa terra. Por quê? Porque Jesus veio com uma grande missão para salvar o homem, para salvar todos nós, de nós mesmos. E aquela mulher teve a oportunidade, como muitas pessoas que estavam criticando, falando dela. Jesus veio ali para trazer a solução para a vida dela naquele momento. Jesus veio para trazer a libertação para aquela mulher que talvez estava aprisionada, estava precisando de algo. E Jesus chegou ali para preencher aquele algo. Uma mulher cansada de fugir. E um Deus que escolhe se aproximar. Em um lugar onde se buscava água, onde aquele dia uma mulher encontrou vida. Foi naquele momento que aquela mulher encontrou a vida, encontrou o sentido novamente de viver. As pessoas criticavam, falavam dela. Isso era inevitável. Mas naquele momento ali, o encontro que ela teve mudou totalmente o sentido do percurso da vida, de como ela via a situação da vida dela. E Jesus ali dá uma oportunidade para ela reconectar novamente. Reconectar, como Jesus disse: agora os meus adoradores não adorarão nem aqui em Jerusalém, muito menos aqui. Aqueles adoradores que me encontrarão, adorarão em
espírito e em verdade. Os adoradores de Deus é aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aqueles que procuram obedecer a palavra de Deus, aqueles que procuram obedecer o que a Bíblia diz, esses são verdadeiros adoradores do Criador. Então, a Bíblia, por si só, ela mesma se dá as respostas. Então, a história dessa mulher agora encontra com o principal da história, que é Cristo, traz o resumo principal da história da vida daquela mulher. E o lugar e 5 relacionamentos que ela tinha. O sexto não era o seu marido. E Jesus agora conta a história daquela mulher. Eu sei que você teve 5 maridos. E esse sexto que você tem não é seu. E ela diz: olha para Cristo, vejo que tu és um profeta. Naquele momento, eu creio que todas as coisas que aconteceram ao longo da história da vida daquela mulher, naquele momento passa como um filme para ela. E naquele momento, ao Jesus falar que eram 5 maridos que ela tinha, mas esse sexto que ela tem agora não é dela. Então ela olha para Cristo agora e diz: Senhor, eu vejo que tu és um profeta, eu vejo que tu és, não é um homem, simplesmente um homem normal. Vejo que tu és o filho, vejo que tu és alguém maior. E quando Jesus diz: eu sou o Messias, eu sou Cristo prometido. Mas eles tinham essa promessa também, e saberia que o Filho de Deus viria a este mundo. O Filho de Deus viria a essa terra. E quando ele começou a descrever que o Messias viria, ele disse: eu sou. Ali foi um momento crucial em que aquela mulher se coloca à disposição para ouvir o que o Messias tem naquele momento a dizer. E quando ela ouve as boas novas que Jesus anuncia para ela, então ela corre para aquela cidade para anunciar para todas as pessoas que ali ela teve um encontro principal, um encontro crucial na vida dela, de algo que transformou a vida dela. Talvez ela estava com ansiedade, talvez com depressão naquele momento, e foi um momento crucial no qual todas as pessoas julgavam. Ela meio-dia foi buscar água, que não era um momento costume das pessoas buscar água meio-dia, porque quando as pessoas iam buscar água era pela manhã para preparar o almoço, preparar o que tinha de preparar para comer. E meio-dia ir buscar água. Mas tudo é o plano de Deus. Amém. Tudo é registrado por Deus. E naquele momento que a mulher foi, e foi um momento importante da vida dela, ela conheceu o caminho, a verdade e a vida. Talvez a vida dela não tinha sentido para viver, porque ela teve 5 maridos e o sexto não era dela. E tantas coisas que poderia ter ocasionado na vida dela, e naquele momento, ao buscar água, tudo mudou para a vida dela, tudo teve um sentido naquele momento, e tudo mudou para a vida dela. Mas a história de Jesus veio para impactar a vida daquele homem, daquela mulher naquele momento, ao saber que ele ali não era simplesmente uma pessoa normal, mas era o Filho de Deus. Para aquele momento, um homem não poderia ter contato com uma mulher naquele período. Não poderia. O período religioso naquele momento, os religiosos naquele período, a mulher não deveria ter contato com o homem naquele momento. Atualmente, por ser samaritano, porque os judeus não se ficavam entre eles. Por quê? Eles não tinham, um queria de uma forma, outro queria de outra. Então eles não se juntavam. Então tinha essa exclusão entre eles. Mas Jesus falou: não adoraria nem ali e nem em outro lugar, mas os adoradores deles adorarão Ele, o Espírito e em verdade, porque Deus, Ele sonda e conhece todos nós. E Ele diz: nunca fui prisioneiro das aparências. Ele sempre preferiu ver o coração. Jesus reconhece cada um de nós que estamos aqui nessa manhã de sábado. Nós vemos o externo, mas o interno só Ele sonda, só Ele conhece. Nós não vemos o interior de cada um de nós, mas nós vemos
O externo, a qual você e eu estamos enxergando. Mas no interior, só Jesus, só Deus, só o Espírito Santo de Deus conhece a sombra de cada um de nós. Naquele momento, para os discípulos, poderia ser algo repugnante para eles. Mas foi um momento ali que aquela mulher teve a oportunidade de reconectar, de ter uma esperança. Porque para muitas pessoas naquele momento, para ela não tinha esperança. Mas a esperança chegou no poço. E Jesus se aproxima. E Jesus conhece. E Jesus conhece o coração interior daquela mulher. E Jesus também, ele conhece o interior de cada um de nós aqui. Eu não conheço da vida de ninguém aqui. Mas lembre-se, eu não conheço. Mas Jesus, Deus, o Espírito Santo de Deus, ele conhece cada um de nós. Por ele conhecer, ele quer ajudar você e a mim nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, para que possamos olharmos e abrirmos os nossos braços e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu aceito, Senhor, eu aceito o teu chamado, eu aceito, se possível, a sua repreensão sobre a minha vida, eu aceito. Se é para o meu bem, se é para eu melhorar, eu aceito. E aquela mulher teve essa oportunidade de consertar tudo na sua vida. E com certeza eu creio que dali em diante ela consertou tudo da vida dela. Porque ela sabia que alguém, o prometido de Deus, estava aqui naquele momento entre eles. E ali teve um momento crucial na vida dela, de reconectar-se com Deus. E talvez esteja falando hoje para alguém, hoje nessa manhã, que precisa imediatamente reconectar-se com Deus. Deixar o rancor, deixar o egoísmo de lado, deixar o eu de lado e correr para os braços de Cristo. Correr para os braços do Senhor. Mas o judeu jamais falaria como um samaritano, como eu falei, muito menos como uma mulher samaritana e muito menos impuro. Jesus quebra todas as barreiras que haveria naquele momento, que houve naquele momento, que houve ali, havia uma separação entre eles. Mas a marca do reino não são feitas com linhas de exclusão religiosa, mas com uma tinta da graça divina. É a graça divina de Deus que vem para nos aproximarmos dele, que vem para nos aproximarmos do Criador, o dono da eternidade, o dono do reino, o dono aquele que quer dar para mim e para você a oportunidade de nós reconectarmos com ele novamente e termos a nossa vida alinhada com Jesus, alinhada com a luz que Jesus oferece, o que ninguém podia dar. Jesus oferece para aquela mulher, como ninguém naquele momento poderia dar para ela. Ninguém naquele momento poderia dar. E Jesus naquele momento ofereceu para ela o perdão, a oportunidade de salvação. As pessoas não poderiam oferecer nada, apenas críticas, apenas confrontar ela com o erro, o pecado, mas não tinha solução para ela. Mas Jesus mostrou o erro dela, o pecado dela. Jesus mostrou o pecado, mas também tinha solução para o pecado dela. Foi naquele momento que Jesus ofereceu para ela a graça, a oportunidade dela reconectar-se com ele novamente. Para muitas pessoas ali não entendiam por que Jesus deve se encontrar com uma mulher, mas era necessário. Para ela reconectar-se com Deus era necessário. E aquela mulher tinha sede, não apenas da água, mas de paz, sentido, aceitação, amor verdadeiro. Não apenas ela tinha sede da água, mas ela queria ter paz no seu interior, no seu coração, na sua vida, na sua pessoa, porque ela não tinha, porque todas as pessoas duvidavam. Mas aceitação, amor verdadeiro. E naquele momento Jesus, com amor verdadeiro, deu tudo isso para ela. Em apenas um momento, meio-dia, 12 horas, naquele momento ela teve essa oportunidade de reconectar-se com o Pai. Jesus não expõe a nossa humilhação. Jesus não expõe a sua e a minha humilhação.
Mas o inimigo das nossas almas, ele expõe a sua e a minha. Se nós não andarmos alinhados com Jesus, o inimigo faz isso. Pessoas usadas pelo inimigo podem fazer isso, para deixar você triste, assim como aconteceu na vida daquela mulher também. E hoje Deus oferece para você o que o ser humano algum pode oferecer. O perdão reescreve a história daquela mulher. Venha ver um homem que disse tudo o que eu tinha feito, e será que ele é Cristo? Um momento crucial que aquela mulher teve. Quando você é verdadeiro, é perdoado, que antes era motivo de vergonha, era virado como testemunho. Então o perdão de Cristo e a cruz de Cristo escreveu com seu sangue, foi por você e por mim. Lá no monte da caveira, o monte do Calvário, que Jesus comprou todos nós. Uma grande humilhação. Era a pior morte que houve no passado. Era a morte de cruz. Ser crucificado. Então naquele momento Jesus comprou todos. Comprou aquela mulher que estava no poço. Comprou todas as pessoas naquele período. Comprou todas as pessoas hoje. Deus comprou todos nós com o preço do seu próprio sangue. Cada gota é um preço inestimável. Por todos nós que estamos aqui nessa manhã e por todas as pessoas que existem neste planeta, Deus derramou o seu sangue precioso por cada ser humano nessa terra, oferecendo para todos nós a oportunidade de nós um dia encontrarmos com Ele e termos essa mesma oportunidade de nós vermos Ele face a face, como diz a sua palavra, e olharmos as marcas da cruz, as marcas dos pregos, aqueles grampos, os seus pés, a lança, marcando algo que aconteceu no passado, e continuará para sempre com vista aquela marca, um preço comprado, dando a sua própria vida. E naquele momento, nesse episódio dessa mulher, Deus já sabia que morreria por ela, morreria por cada pessoa naquele momento, morreria por cada pessoa que viria no futuro, por cada pessoa que ainda vai nascer, por todos nós. E que nesta manhã de sábado, queridos, o que você pode oferecer para Cristo? O que nós podemos oferecer para o reino de Deus avançar aqui nessa terra? O que nós podemos fazer é cumprirmos com a missão do Senhor. Você sabe qual é a missão do Senhor? Aquela mulher, quando recebeu as informações de Cristo, ela foi para a cidade imediata anunciar o povo. E Jesus também quer que eu e você hoje também anunciamos para as pessoas que Ele um dia vai voltar. Ele veio a essa terra mais de 2000 anos atrás. Ele veio, morreu aqui nessa terra. Mas agora Ele foi mais de 2000 anos atrás. Mas agora Ele vai vir para buscar o seu povo. Para aqueles que mantiveram sua fé inabalável nele, com a esperança viva, que a nossa esperança em Jesus Cristo. A nossa esperança não está aqui nessa terra. A nossa esperança está no reino de Cristo, está em Jesus, aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário. Esse mesmo Jesus, querido, que ofereceu para aquela mulher água viva, Ele também oferece para mim e para você também água viva hoje. Assim essa água viva possa transmitir, transbordar a sua vida, para que você possa transbordar na vida de outras pessoas aqui na nossa comunidade, em qualquer lugar que você for. Transmita o amor de Jesus, transmita também dessa água que Jesus transmitiu para aquela mulher no poço, e ela nunca mais teria sede. E como nós encontramos com Cristo Jesus, nunca mais você e eu teremos sede, porque Jesus Ele preenche. Sabe aquele vazio tão grande que muitas pessoas hoje neste mundo têm? Tão grande que coisa alguma nessa terra pode preencher.
Esse vazio tão grande é o tamanho de Deus, que precisa ser preenchido nesse tamanho grande, este vazio que tem no coração de muitas pessoas que estão hoje neste mundo. E esse vazio tão grande só pode ser preenchido por algo que é grande, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. E quando é preenchido este vazio, ela vai entender o sentido da vida dela aqui nessa terra. Ela vai ver o sentido da vida dela neste mundo, porque a nossa vida é para nós glorificarmos e exaltarmos aquele que merece toda a honra e glória a Deus. Nenhuma condenação, diz Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que obedecem a sua palavra, fielmente a sua palavra. A Bíblia diz que os justos viverão pela fé. E é pela fé que nós viveremos. Deus vive pela fé. Nesse momento, eu irei cantar um louvor. Para que o Espírito Santo de Deus fale com você. Convide o Espírito Santo a falar com você. E permita que Deus haja na sua vida. E viva para Ele.
nessa manhã, possa convidar o Espírito Santo de Deus viver e estar na sua vida. Nesse momento, você, ao passar por aquela porta, lembre-se, você é especial para o Reino de Deus. Você é especial para Cristo. E hoje ele convida todos nós, como convidou aquela mulher, a anunciar. Aquela mulher simplesmente com muita vontade de anunciar Jesus. O Messias chegou. E hoje o Messias também precisa voltar. E Jesus quer salvar muitas pessoas. E convido você, seja um mensageiro de Cristo aqui nessa terra. Fique de pé. Seja um mensageiro de Deus neste dia. Todos nós usamos os nossos dons e talentos para a glória dele. Use os recursos que Deus ofereceu para ti para a salvação de outras pessoas. Porque tudo que nós temos aqui não pertence a nós, pertence a Deus. Tudo é dele, tudo é para ele. Então, o mínimo que você tem, ou o máximo que você tem, nós possamos operar para a obra de Deus. O lançamento da mensagem dele nessa terra. Nesse momento, quando você fecha os olhos, vamos falar com o Pai. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque naquele momento, aquela mulher foi alcançada pelo perdão, Senhor. Em que muitos criticavam, falavam dela, mas não tinha solução para a vida dela naquele momento. Não tinha um remédio para curar a dor naquele momento. Mas o Senhor mostrou o pecado dela, mas também trouxe a solução para a vida dela naquele momento. E a partir dali, naquele momento, recebeu uma nova história para a vida dela. E ali uma nova história houve. E naquele momento ela entendeu que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. E que nessa manhã também, ó Deus, nós vamos reconhecer todos os dias da nossa vida que o Senhor fala conosco toda manhã, todos os dias, para nós renunciarmos no nosso eu, deixar o nosso eu de lado, abandonar tudo isso que nos impede de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E nos aproximarmos da luz, nos aproximarmos das suas verdades, nos aproximarmos da sua palavra. E nós, ali que nós nos alimentamos, reconectamos, e nós bebemos a água da vida do Senhor. Que é os ensinamentos da sua palavra, que nós possamos nos aproximar mais e mais do Senhor e vivermos as suas verdades na plenitude da sua palavra, como assim ela diz, assim diz o Senhor. E que o Senhor nos ajude, a Deus, a melhor forma de servir nessa terra. Ajuda nós a usar os nossos dons, os nossos talentos, que nós possamos ser a voz do Senhor aqui nessa terra, sermos os pés do Senhor aqui nessa terra e sermos as mãos do Senhor aqui neste dia. Que somos nós, ó Deus, já passarmos por aquela porta, nós possamos sair aqui com a certeza do encontro com o Senhor nesse tamanho de sábado. Nós possamos sair aqui transformados, preenchidos pela unção do teu Santo Espírito, para a melhor forma de servir aqui nessa comunidade, aqui no nosso lugar. Use cada um de nós, Senhor. Pedimos isso, ó Deus, não porque haja algum mérito em nós, nós não temos mérito algum, Senhor, mas é pelos méritos do teu Filho amado Jesus, que um dia entregou o teu Filho por nós na cruz do Calvário, para nos comprarmos. E nós oramos e agradecemos em nome dele, em nome de Jesus. Uma ótima tarde a todos. O trabalho já está bom.